E muito bem, estamos começando a nossa série Seu Plano B no Digital. Bem-vindo, obrigado por você estar assistindo esse vídeo. O objetivo dessa série aqui é poder ajudar você a despertar para as possibilidades do universo digital, assim como a gente já vive hoje, há pelo menos há 3 anos dessa forma, explorando aí esse universo digital, gerando rendas, né, e trabalhando em casa. A gente também tem um desejo que você também possa viver isso, ter essa liberdade aí na sua vida de poder viver onde você quiser, trabalhar a hora que você quiser e conquistar a sua liberdade financeira. Bom, essa série ela é composta aí por 8 episódios, tá? Esse aqui é o nosso primeiro episódio e a gente vai estar liberando toda terça e quinta novos vídeos aqui para você. Então, se você gostar, se fizer sentido para você, compartilha, comenta, né? Porque vai nos ajudar a saber realmente que a gente está conseguindo ajudar você de fato a construir a sua vida aí com mais liberdade. Então, para quem não me conhece, meu nome é Josiane Chagas, eu sou mentor de negócios digitais. E eu sou a Janice, também sou mentora de negócios digitais. Nosso tema de hoje, o nosso tema de estreia, né? É. É por que você deve criar o seu plano B no digital. E aí a gente começa falando com você sobre uma frase que é muito comum a gente ouvir, que é assim: o meu plano B é fazer o meu plano A dar certo. Não sei se você já ouviu isso, ou se você talvez fale essa frase, mas a gente entende o seguinte: tem muita gente vivendo hoje na sua carreira, na sua vida, sem de fato fazer o plano A funcionar. A pessoa não sabe nem exatamente o que é o plano A. Muitas vezes ele está recebendo ali um salário, trabalhando numa empresa, mas esse plano A, ele não quer fazer o plano A efetivamente dar certo. E aí as pessoas vão tocando a vida sem se planejar para um próximo passo, para um plano B que a gente fala. Então essa frase, ela acaba de certa maneira limitando algumas pessoas, principalmente se você se sente de certa forma perdido, sem saber o que você deve fazer da sua vida. Talvez você esteja trabalhando hoje para receber um salário todo mês e você não quer fazer o seu plano A dar certo. O seu objetivo mesmo é talvez despertar para um plano B. Talvez você está hoje buscando, ou pelo menos deveria estar buscando um plano B na sua vida, mas te falta um certo olhar de inconformidade daquilo que você está vivendo. Então a gente acredita que você precisa na sua vida ter o seu plano B, você está em busca do seu plano B. É isso que vai fazer com que você acorde todos os dias, né? E vá tentar buscar algo diferente na sua vida, porque uma força maior te criou para que você possa viver o melhor que a vida pode te oferecer, né? A gente costuma falar isso, né? Exatamente. A questão assim também, né? Você acaba, nós também passamos por isso, né? Ah, Da questão de você, que nem José falou, se conformar com aquilo que você vive, né? isso. Você acorda todo dia, você, quem sabe, pega ônibus ou pega um trânsito tremendo para ir trabalhar, Deixa seu filho em deixa casa. seu filho em casa ou com uma outra pessoa, né? Porque não tem onde deixar. Não pode passar o tempo que você gostaria de passar com as pessoas que você gosta, não pode almoçar, quem sabe muitas vezes jantar junto com a sua família pela questão do trabalho, né? E isso para você começa a ser uma rotina tão normal, né? E você acaba se conformando que aquilo ali é somente aquilo ali que você Isso, tem da sua vida, que você aceita aquilo. Na verdade, é meio que uma aceitação, né? isso. Você aceita tudo aquilo que você vive, até pela questão de não ter esse olhar para um plano B. Exatamente. Então, essa frase de fazer o plano A funcionar nem sempre é verdade absoluta. E você precisa estar consciente disso. Nosso convite aqui já nessa estreia é mexer com você nesse sentido, tá? E aí a gente pergunta assim: você, hoje na sua carreira, você faz o que você gosta ou você aprendeu a gostar do que você faz? Por que a gente está te trazendo esse conceito aqui, na verdade, essa reflexão? Porque eu vivi isso, tá? E a Janice também viveu isso, né? Então, Isso. eu entrei na área de tecnologia meio sem saber, foi meio uma oportunidade e tal. E eu fui mergulhando ali na área de tecnologia e fui me descobrindo dentro da área de tecnologia em algumas áreas, tá? Então, eu, na verdade,
eu não escolhi a área de tecnologia, não escolhi marketing, não escolhi empreendedorismo, eu fui conduzido a ela, né? Principalmente assim, na tecnologia muito especial assim. Eu não escolhi. Hoje eu escolhi o empreendedorismo, ajudar a desenvolver pessoas, criar negócios digitais. Mas há 3 anos atrás, pelo menos até 3 anos atrás, eu fui levado aprendendo a gostar daquilo que eu fazia. E eu gostava realmente do que eu fazia, mas no fundo, eu não escolhi fazer aquilo. Com você foi assim também? Foi exatamente isso. Inclusive, eu acabei me formando, tive uma formação na faculdade, não atuei, né? Em nenhum momento atuei realmente com aquilo que eu me formei e fui também conduzida a trabalhar na área de seguros, né? Então, desde que eu me formei até 3 anos atrás, eu sempre trabalhei na área de seguros. Até tentei sair, trabalhar em uma outra área, não me identifiquei e voltei a trabalhar com seguro, Novamente. porque era aquilo que eu sabia fazer e aprendi realmente a gostar daquilo. Trabalhava com seguro todo o tempo que eu trabalhei, realmente gostava daquilo que eu fazia, mas eu de fato aprendi a gostar daquele meu trabalho, né? Não era de fato alguma coisa que, nossa, que lá no fundo do meu coração era alguma coisa assim que eu adorava, que eu queria muito fazer da minha vida, queria podia ajudar outras pessoas, né? Então foi bem isso, fui conduzida também a gostar Do que fazer. daquilo que eu fazia. E aí a gente vai se conformando, porque a gente acaba entrando nessa rotina, muitas vezes você acaba dominando aquilo que você aprendeu a gostar do que Uhum. faz, você vai levando aquele barco ali, e se você não tiver inconformado, se em algum momento você não tiver buscando o seu plano B, se você não estiver buscando algo mais para sua vida, você acaba ficando paralisado e você vai passar 10, 20, 30, 40, 50 anos talvez fazendo a mesma coisa. No fundo, não está totalmente realizado. Você sente que falta alguma coisa, mas você acaba deixando a coisa rolar porque você já recebe seu saláriozinho todo mês, você tem contas a pagar, você sabe? Mas não é Uhum. isso. Tipo, uma força maior te criou para você viver o melhor que a vida pode te dar e você precisa usufruir disso. Você precisa ter isso na sua cabeça. Você precisa buscar isso. Então, por isso que a gente fala de que você precisa estar buscando o seu plano B, sempre. É isso que vai fazer com que você acorde todos os dias motivado. É que isso que vai te dar, né, meu Deus, um tesão de viver, né? É bem isso, aquela vontade, né, enorme de acordar no outro dia já cheio de planos, né? E fazer acontecer para poder levar mudança também na vida das pessoas, poder ajudar de alguma forma as outras pessoas. É isso, ter esse tesão realmente de fazer alguma coisa que, nossa, aquilo que você gosta muito, né? Que te dá muito prazer, muita vontade de fazer acontecer. Exatamente. E aí a gente vai trazer para você aqui algumas ideias. A gente estava conversando um pouco, alguns minutos antes aqui, sobre a gente falou, tá, mas as pessoas precisam de um plano B. A gente acabou, depois de muito tempo, descobrindo o nosso plano B. Mas o que a gente pode trazer para as pessoas que estão nos assistindo nessa série que possa dar caminhos para essas pessoas? Então a gente pensou, bom, uma das primeiras coisas que você pode fazer e ter como seu plano B, a gente simplificou aqui em 4 grandes áreas, digamos Áreas, assim, né? isso mesmo. Então, primeiro que você pode fazer no seu plano B é você desejar mudar de emprego. Às vezes até você faz ali um trabalho, mas você não está tão feliz onde você está, mas você precisa estar inconformado e se você não está feliz, você precisa ter coragem para mudar aquilo que você está vivendo, tá? Essa é a ideia. Então, o seu plano B, nesse caso, se você quer continuar trabalhando para alguém, pode ser considerar mudar de emprego. E aí, mudar de emprego, o que vai exigir de você? Onde que você quer trabalhar? É na mesma área? Não é? Então, se eu quero mudar de emprego, por que eu quero mudar? Para onde que eu vou? Né? Eu preciso me qualificar mais para poder mudar de emprego? O que me falta para que eu possa conseguir mudar de emprego? Então, você cria um plano de ação para que você possa atingir aí o seu plano B, que nesse caso poderia ser uma mudança Mudança de de emprego. emprego. Qual que é o Isso. segundo aqui? A segunda questão que a gente traz para vocês aqui é a questão de mudança de área, né? Então, você ainda tem a opção de você mudar de área na sua própria empresa que você está trabalhando, né? No emprego que você tem hoje.
e ali mesmo ter uma oportunidade de você fazer uma mudança diária, né? Então, ou também você fazer uma mudança de emprego para uma nova empresa e também já a mudança diária que você atua atualmente. Da mesma forma, né? Você precisa ter um plano de ação e saber por que realmente você está querendo aquilo, criar o seu plano B, né? Isso. De uma mudança diária da empresa. O que aquilo vai me trazer de benefícios? Vale a pena realmente eu sair? Quem sabe preciso me qualificar também melhor para que eu possa conseguir ir para essa área diferente dentro da minha empresa ou até mesmo, então, para uma nova empresa, né? E também fazer a mudança diária. Então, essa segunda opção também então, seria a mudança da área onde você atua hoje. Bom, o terceiro aqui, que é a nossa escolha hoje, que é você empreender. Empreender, você aprende, tá? Eu já venho buscando essa questão de empreendedorismo há muito tempo. Quem me conhece sabe. E aqui em casa são muitos e muitos livros, muitos e muitos cursos que já foram feitos relacionados com esse universo empreendedor. É fascinante falar de empreendedorismo, a gente gosta muito. Eu trouxe alguém aqui para estar na mesma linha hoje do empreendedorismo. Então, a terceira opção aqui do seu plano B pode ser você considerar empreender. E empreender vai fazer com que você se torne o protagonista da sua história. É como se você não tem ninguém limitando o seu crescimento. É você e o quanto você deseja, onde você deseja chegar. Então, uma das coisas que a gente acha muito fascinante é que não existem limites para quem é empreendedor. O limite é você que se dá o limite, tá? Você ganha o quanto você quiser, o quanto você se dedicar para chegar até lá, o quanto você está disposto a pagar o preço para chegar até o objetivo. E a gente costuma falar, né, que só não chega onde quer quem desiste. Então, no empreendedorismo, para nós, não existe essa palavra desistência. Se você traçou um objetivo, é até chegar. E a gente fala, né? Vai piorar antes de melhorar. É verdade isso, tá? Quem decide empreender, a situação piora antes de melhorar. Eu posso falar isso, nós podemos falar isso aqui para você, porque a gente veio de um patamar financeiro onde a gente trabalhava em boas empresas, com ótimos salários, e quando você decide empreender, você nunca vai passar a receber um salário ou um valor, o seu faturamento, no caso não é um salário, mas um faturamento, que seja ou igual ou talvez maior do que você ganhava. Então a situação realmente piora, e aí é nessa hora que existe uma quebra de muitas das empresas, porque não tem a resiliência de continuar até a coisa acontecer. Mas se o empreendedor entender que a situação vai piorar antes de melhorar, porque é um processo realmente de aprendizado, com certeza, qualquer pessoa que decidir empreender, se for resiliente, persistente, vai conseguir vencer. Então, considere assumir o protagonismo aí e empreender, né? Porque isso vale muito, muito a pena você poder construir um projeto que tenha foco em ajudar pessoas. Isso é muito legal, isso vale muito a pena você considerar isso. Isso, e o próximo ponto aqui que a gente traz para vocês, então, na questão de criação aí do seu plano B, é questão de mudança de carreira, né? Então, vamos dizer assim, se você nos últimos 5 ou 10 anos já trabalhou, né, trabalha em algum setor, em alguma empresa que você tem aí a sua carreira já criada nesse tempo, você realmente não está feliz também, às vezes, muitas vezes, né, trabalha com aquilo há muitos anos, mas não é feliz, então você decide mudar de carreira, escolher uma outra profissão. A gente vê muitas pessoas aí no mercado, né, que se formaram em direito, por exemplo, trabalharam ali um tempo como advogado e tudo mais, mas realmente não é aquilo que gosta, vai lá e vai fazer nutrição, por exemplo. É apenas um exemplo que eu estou dando aqui, né? Existem N exemplos. Então, existe essa questão de, quem sabe, você fazer essa mudança de carreira, né? Eu conheço uma amiga, eu espero que ela assista esse vídeo, não vou falar o nome dela, mas ela vai se identificar, que ela é formada em agronomia, tá? Ela é formada em design de interiores e ela trabalha com tecnologia, tá? Então é muito legal isso, né? Exatamente. Inclusive, eu, particularmente, e Josiane também, nós tivemos mudança de carreira, né? Porque nós entramos para o empreendedorismo,
mas nós não continuamos trabalhando com aquilo que nós trabalhávamos, Isso. né? Então, eu sempre sou formada em administração, mas eu sempre trabalhei na área de seguros, né? Então, hoje eu não atuo com isso, né? Então, eu fiz totalmente uma transição aí de uma mudança de carreira, né? José também. Tecnologia a vida inteira. Tecnologia a vida inteira, então hoje a gente não trabalha nem com tecnologia, nem com seguro, né? A gente até trabalha com um pouco de tecnologia, porque a gente tem uma agência de marketing digital também. Serviço de E TI. serviços de TI, mas nós temos uma equipe que toca isso, então a gente não trabalha efetivamente executando nada disso, né? Então nós também tivemos essa mudança de carreira. No nosso caso, a gente mudou e empreendemos, né? Mas você, no seu caso, é uma opção de você ter esse plano B, de você fazer essa mudança de carreira, quem sabe para alguma coisa que de fato te faça feliz e que você há muito tempo, quem sabe, tá aí trabalhando com alguma coisa que lá no fundo não te satisfaz e você tá procrastinando de, quem sabe, tomar uma atitude, né, para fazer essa mudança de carreira. Exatamente. E uma coisa legal, assim, que eu quero compartilhar com vocês, é que durante muitos anos, por fato de eu trabalhar com tecnologia, talvez a Janice também se identifique com isso, eu sempre tive o desejo de fazer algo diferente na minha vida e o empreendedorismo me parecia algo interessante, assim, de se fazer, algo fascinante, você poder construir alguma coisa, ter liberdade e tal, isso me pareceu interessante, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Só que o que fazia com que eu não tomasse uma ação nessa direção era justamente o que eu vou fazer, né? Putz, sim. Eu trabalhei com tecnologia, eu vou empreender na área de tecnologia, putz, mas às vezes eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. Como que eu vou fazer, montar uma empresa se eu vou ter que fazer uma faculdade para poder montar tal coisa, eu vou ter que fazer uma pós-graduação em tal coisa, ser especialista em tal coisa para poder montar a empresa. E assim, talvez você se identifique com isso que eu vou te falar agora, mas o empreendedor, ele não precisa dominar todas as áreas, não precisa dominar o negócio que ele faz. Esse é um dos grandes benefícios do empreendedorismo. Então, você pode contratar pessoas que vai executar as coisas para você. Então, se você tem um desejo, por exemplo, de ter um restaurante, por exemplo, você não precisa ser o cozinheiro do restaurante, você não precisa ser o maître do restaurante para você ter um restaurante. Você não precisa aprender a fazer hambúrguer para você ser dono de uma hamburgueria. É claro que você precisa entender do negócio, não a ponto de executar, de colocar a mão na massa. Você precisa aprender a gerir o negócio e contratar boas pessoas para fazer aquilo acontecer. Você precisa ser o gestor. É uma mudança, é uma quebra de paradigma, né? Exatamente. Porque existem 3 níveis nas empresas, né? O nível tático, o estratégico e o operacional. Então, se você começa a empreender e você começa a entender esses níveis da empresa, você se coloca no nível estratégico da empresa e você contrata pessoas que vai te ajudar a fazer aquele sonho que talvez é o seu plano B, que está aí guardado há muito tempo, para frente, vai fazer isso acontecer. Então, depois que eu descobri isso, depois que eu comecei a pensar dessa forma, aí que começaram as ideias de projetos aqui, e a gente vai contar ainda nessa série, não lembro exatamente em qual será o episódio, mas a gente vai contar os erros que nós cometemos, tá? De projetos que a gente começou, de coisas que não deram certo, a gente vai abrir o jogo aqui para vocês. Foram bastante erros e umas poucas boas frustrações, né, que nós tivemos nesse pequeno período aí de 3 anos, mas que, nossa, nos levou para outro nível realmente, né, de olhar para as oportunidades e o que de fato precisa ser feito e o que a gente tem que abandonar. Exatamente. E aí, dando esse contexto todo dessas possibilidades, você tem que ter uma coisa assim em você, que você precisa estar inconformado e você precisa tomar uma atitude de mudança. Se você não tomar uma atitude de mudança, nada vai acontecer na sua vida. Então você precisa querer mudar, sabe? Você precisa querer fazer diferente. Eu vou contar aqui um exemplo para mim, assim, um exemplo meu. Trabalhava numa empresa maravilhosa, com um salário incrível, participação nos lucros 2 vezes por ano, nossa, muito legal. E eu simplesmente poderia continuar nessa empresa, talvez até pro resto da minha vida. Então já estava no nível sênior da carreira, já estava muito bem estabilizado na empresa. É claro que estabilidade não existe, mas eu estava muito bem, uma empresa que eu gostava,
das pessoas, do trabalho, sério, mas estava feliz com aquilo, mas no fundo, eu tomei a decisão de sair dessa empresa porque eu queria algo mais na minha vida. Eu queria fazer diferente. E aí uma frase que marcou muito esse nosso processo de transição é: ou você está construindo o seu sonho, ou você está Fazendo parte do sonho de alguém. então esse foi o principal motivo, foi a virada de chave que fez com que a gente se desligasse do mundo corporativo e começasse a construir o nosso próprio caminho, né? O nosso próprio, assumimos o protagonismo da nossa vida, da nossa carreira. E não é fácil, né? Porque quando Não. você decide estar por conta própria, ainda mais quando você quebra esse padrão de trabalhar das 8 às 18, de trabalhar para alguém, de ter alguém dizendo que hora você chega, que hora que você sai, o que você tem que fazer, e você trabalha ali de segunda a sexta, vai para casa e na segunda-feira volta de novo. Quando você quebra isso, é uma mudança muito grande. Muita gente não entende essa decisão porque, nossa, é muito acostumado a ser um padrão e nós somos meio que padronizados, já pegando um gancho aqui no que a Janice vai falar agora, que é em relação à nossa família, né? A gente acaba tomando decisões da nossa vida, da nossa carreira, muito pautada no que as pessoas vão pensar de nós, né? Então, quando a gente quebra esse padrão, é difícil você tomar essa decisão de você quebrar esse padrão e fazer algo de diferente. É aquela coisa, se você quer ter um resultado diferente, você tem que ter ações, atitudes diferentes. E é justamente, eu não queria, por exemplo, chegar aos meus 60 anos e, putz, eu poderia ter tomado aquela coragem de ter feito algo diferente na minha vida, de ter construído uma empresa, construído um projeto, de ajudar alguém. Não que o meu trabalho não ajudasse pessoas, pelo contrário, ajudava muitas pessoas, é um projeto incrível no Brasil, que agora está indo para fora, inclusive eu acompanho eles estão um trabalho muito bonito, mas no fundo, não sou eu que estou construindo, não é minha marca, não sou eu fiz parte daquilo, mas não fui eu que construí. Então esse foi um dos motivos que me fez tomar essa atitude de começar a empreender, começar a fazer meu próprio caminho, né? Digamos assim, a gente fala, né? Queimamos a nossa ponte, que a gente não recomenda que você faça isso, a gente vai explicar por que você não deve queimar sua ponte sem você fazer uma transição, mas a gente, quando toma essa decisão, a gente acaba indo contra principalmente aquilo que a gente é condicionado a vida inteira pela nossa família. Quer contar um pouco sobre a sua experiência sobre isso? Sim, com certeza. Só pegando um gancho ali nisso que você falou, a questão, né, de você que você precisa mudar, que você precisa ter essa coragem para mudar, está muito relacionado também à questão do propósito, que foi o tema que a gente falou anteriormente, né? Porque se você tem muito claro essa questão do que você de fato quer fazer, qual a diferença que você quer fazer no mundo, de que fato que você vai ajudar as outras pessoas, se você tem isso muito bem claro, você se move para que as coisas realmente aconteçam e que você consiga realmente ter esse olhar para essa mudança, tá? Então a questão assim que a gente traz para você aqui, que eu vou trazer esse exemplo, não é um exemplo, é na verdade o que eu vivi sempre na minha vida, né? Essa questão da cultura familiar, né, das crenças que nós trazemos, e isso é super normal em todas as pessoas, né? Todo mundo tem crenças limitantes, mas crenças que me impediram realmente, assim, de tomar a decisão para muitas coisas na minha vida, né? Inclusive empreender, porque no fundo, eu sempre tive uma intenção de fazer algo, de ter um negócio para mim, sabe? Só que daí vinha aquela coisa assim na cabeça, nossa, eu vou empreender, mas eu preciso ter dinheiro, porque eu preciso colocar um espaço físico, eu preciso, sabe? Eu queria colocar uma loja, sim, mas vai ser uma loja, quanto que vai ter que gastar de estoque, abrir funcionários e tudo mais. Então eu acabava me limitando com isso. Depois que eu conheci Josiane, aí, né, o empreendedorismo nato, então ajudou a abrir aí o meu olhar para novas possibilidades, né? Mas enfim, trazendo a questão aqui dessa cultura familiar, dessas crenças que nós trazemos, o meu caso foi bem esse, né? Eu fui condicionada pela minha família e não tem nada de errado com isso, né? Sim. Sou extremamente grata a meus pais e toda a minha família que me ajudou,
a passar por esse processo realmente, né? Mas é bem isso, tipo, fui condicionada ao quê? A gente sempre ouvia muito, né, desde pequena, de que precisava estudar para ser alguém na vida. Isso. Olha só que interessante, né? E esse estudar para ser alguém na vida Tem que fazer faculdade. era fazer faculdade, né? Era fazer faculdade, era se formar. Inclusive, minha família deu duro pra caramba, assim, para poder pagar minha faculdade, né? Então, de novo, né? Voltando àquilo, sou extremamente grata a meus pais por eu ter passado por esse processo, mas isso me fez com que eu tivesse uma crença por muito tempo, né? Inclusive passar todo o processo de formação, depois fiz uma pós-graduação, depois arrumei emprego e a questão era, você precisa estudar, você precisa se formar, você precisa trabalhar para alguém com carteira assinada, porque você precisa ter a sua garantia lá. A falsa estabilidade. A falsa estabilidade. Você precisa ter a sua garantia de todo final do mês, você receber o seu salário, né? Porque FGTS, você precisa receber seu 13º, né? Você precisa ter uma segurança, vamos dizer assim, né? Então, a nossa vida, a nossa própria família, e como eu falei, não tem nada de errado nisso, são crenças e crenças que a gente precisa abandonar essas crenças, mas isso é super normal da sociedade em que nós vivemos, né? Então, fui condicionada há muito tempo, tem que estudar para você ser alguém na vida, para você conseguir um bom trabalho, para você ganhar razoavelmente bem para poder se manter. Trabalhar para alguém, para poder receber o seu salário ali final do mês, né? Pagar suas contas, quem sabe comprar sua casinha, comprar seu carro, formar sua família e pronto. Então, essa é a visão, assim, de uma vida perfeita, vamos dizer assim, em relação a essas crenças e essas cultura familiar que a gente traz, né? Então, teve um rompimento muito grande disso, né? Consegui quebrar essa crença, apesar de eu ter feito faculdade, de eu ter me formado, de eu ter feito pós-graduação e tudo mais, mas na verdade precisava realmente de algo mais para fazer a minha vida ser um pouco diferente, entendeu? Então era bem aquilo, precisava me descobrir com aquilo que realmente eu gostava de fazer, né? O que era aquilo que, como a gente fala assim, que não há preço que pague, né? Não há dinheiro que pague no mundo, que é algo que você faz e que mesmo que se você não recebesse, você faria. Isso, né? Estaria feliz com isso. Né? Estaria feliz com isso. Então foi um processo realmente de mudança que eu precisei passar para que eu pudesse enfrentar esse novo olhar. Então, por isso a questão que a gente falou anteriormente, né, da importância de você querer mudar, né? Você tem que tomar uma atitude, você tem que buscar recursos que te faltam, quem sabe, para que você possa tomar essa coragem de fazer algo diferente, Isso. né? Para queimar essa ponte realmente, né? Eu acho realmente que tem muitas pessoas que elas têm o desejo de fazer algo diferente, mas elas acabam ficando limitadas pela crença familiar ou por o medo de desapontar a família. Por exemplo, assim, uma pessoa que o pai é advogado, por exemplo, né? E aí o filho vai lá ser advogado porque o pai é advogado, talvez a mãe também, mas o filho não gosta, no fundo ele não gosta daquilo. E ele acaba sendo conduzido e fica a vida inteira frustrado na carreira porque ele está pensando muito nos pais, né? E a gente fala, né? Eu sou igualzinho a meu pai e a minha mãe, mas eu faço diferente deles. Eu estou buscando caminhos, o meu caminho. Então, as pessoas acabam vivendo muito, e nada de errado com isso, né? Isso é uma que a gente vê muito assim nas famílias, mas é preciso ter coragem se a gente quer realmente ter um plano B, fazer algo diferente. Você precisa ter essa coragem e de uma forma planejada. É claro, você não pode nunca, e eu recomendo que você não faça o que eu fiz, de pedir demissão de um emprego onde você já estava muito bem estabilizado, com um salário legal e tal, para que você vá começar, por exemplo, algo novo, no caso de empreendedorismo principalmente, porque é mais incerto ainda. É claro que no final das contas é gratificante, mas toda empresa existe um tempo de maturidade e a gente
aprendeu aqui a duras penas essa questão de que qualquer negócio tem um tempo de maturidade, como se fosse uma gestação. Dificilmente uma empresa começa dando um resultado, dificilmente. Então a gente passou por esse abismo aí do vai piorar antes de melhorar, e a gente foi resiliente, foi aprendendo muita coisa no caminho. Então você precisa estar aberto à mudança, você precisa estar aberto a fazer diferente do que a sua família faz, talvez até do que os seus amigos fazem, tá? Porque influencia bastante o ambiente que você vive, as pessoas que você convive, influencia bastante a sua decisão, e você precisa estar consciente disso, né? E, sabe, coragem, né? É isso que eu quero e eu vou. Acima de tudo, é bem isso, né? Às vezes a gente na maioria das vezes, né? Não é às vezes, na maioria das vezes, a gente acaba se importando muito com a crítica das outras pessoas. O que as outras pessoas vão achar, o que as outras pessoas vão falar, o que as outras pessoas vão comentar, pensar de mim e tal. Então, mais uma vez, voltando àquela questão que se você tem um propósito muito grande, muito claro naquilo que você deseja fazer, você realmente tem que dar um chega pra lá nessas pessoas, sabe? Ou você dá um chega pra lá naquilo que essas pessoas vão falar ou vão pensar de você, né? Porque se você levar em consideração tudo isso, você não faz nada, né? Você começa a se paralisar porque você fica pensando, porque fulano de tal vai falar isso, porque fulano de tal vai pensar isso, porque minha família, né, o que meu pai vai dizer, o que minha mãe vai dizer. De novo, voltando àquela questão, somos extremamente gratos às nossas famílias, né, aos nossos ancestrais, vamos dizer assim, mas eles fizeram aquilo que eles puderam com os recursos que eles tinham, né? Nesse momento agora, somente as minhas atitudes, as minhas decisões é que podem mudar aquilo que eu desejo para minha vida, né? É isso que vai prevalecer. Isso que vai prevalecer. Então, essa questão, assim, de você levar em consideração muito o que as outras pessoas vão falar, o que vão falar do que você está fazendo, então isso você tem que deixar de lado, porque realmente, se você tem algo muito maior por trás disso, é isso que você precisa ir atrás. É que, na verdade, assim, as pessoas vão falar de você de qualquer jeito. Se você tá no emprego, olha lá, Josiane tá lá no emprego, Janice tá lá, não faz nada diferente. Se você decide fazer algo diferente, vão continuar falando de você. Então, dá um foda-se pros outros e vai fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que vai te fazer mais feliz. Exatamente. Bom, e dando continuidade, então, aqui, você tá numa série onde a gente tá trazendo para você a criação de um plano B no digital. Então, a gente defende muito, até porque a gente vive isso, já estivemos do lado de quem trabalha para outras pessoas, mas a gente hoje defende muito você empreender, porque o empreendedorismo vai te, de certa maneira, ajudar você a ser o protagonista da sua história, a você poder construir algo na sua vida que você tenha aquele orgulho de que foi você o pai da criança, digamos assim, né? É você que pensou no nome, é você que pensou no preço, é você que ajudou a vender, é você que criou talvez uma metodologia e ajudou a transformar a vida das pessoas. Então, a gente recomenda que você não faça parte do sonho de alguém. Claro, se é o seu desejo e está tudo bem para você, ok, não tem nada de errado com isso. Mas se você sente que você quer algo mais na sua vida, então a gente recomenda que você pense realmente em ter um empreendimento, de você criar uma marca, criar um projeto e, sem sombra de dúvida, nesse processo você vai crescer muito, porque o empreendedorismo exige de você que você esteja sempre se qualificando, você esteja sempre buscando novas ideias, que você esteja sempre antenado com o que está acontecendo no mundo. Isso vai te dar um crescimento pessoal e profissional muito grande. Assim, acho que em 3 anos empreendendo, a gente aprendeu coisas que talvez não aprendi nos últimos 20 anos da minha vida. Porque é um processo diário de aprendizagem, né? Todo dia a gente aprende algo novo. Todo dia. Você tem que ir atrás de novas coisas, né? Tem que aprender novas estratégias, você tem que, quem sabe, ler um livro para se qualificar, então você vai aprendendo o processo. Então, assim, é um aprendizado diário, realmente, né? E é fascinante, o empreendedorismo é fascinante, porque quando você consegue criar uma marca e você implementa nessa marca o seu desejo
de poder ajudar as pessoas, e isso está muito ligado com o propósito, né? A gente fala assim, talvez você ainda não tenha encontrado o seu propósito. Você trabalha, você sai para trabalhar todos os dias, você recebe seu saláriozinho, paga suas contas, você tem a sua vida com a sua família, seus amigos, mas no fundo, você não tem um propósito, né? Aquele propósito você fala assim, nossa, eu nasci para ser isso, para fazer isso. Então a gente fala assim, talvez o que você deve se perguntar, e a gente vai deixar isso aqui como uma reflexão para você, é assim, o que você pode fazer na sua vida? O que você poderia estar fazendo se dinheiro não fosse um problema? Porque dinheiro vem sempre na frente, né? Mas se dinheiro não fosse um problema, o que você gostaria de estar fazendo? Que de certa maneira ajudasse outras pessoas. Então, se você conseguir responder isso, pode ter certeza que você está no caminho aí do seu propósito, e você precisa criar alguma coisa, levar sua mensagem para o mundo. Você pode sim criar alguma coisa que possa ajudar as pessoas. A gente tem uma maior alegria aqui, não só quando a gente vende alguma coisa online, não é a alegria de que caiu dinheiro, claro, isso também, mas é como se fosse para nós assim, putz, é mais uma pessoa que a gente está ajudando. É mais uma pessoa, é mais uma família, é mais um projeto que está nascendo, é mais uma família que será transformada através do digital, talvez é mais um pai, é mais uma mãe que de agora em diante vai passar a estar em casa, tendo mais tempo com seu filho, né? Tendo liberdade financeira, não tem ninguém limitando o quanto você vai ganhar. Então, assim, para nós criarmos um projeto que tem esse propósito, e a gente encontrou esse propósito de poder ajudar essas pessoas que querem, as pessoas não sabem ainda do potencial que é esse universo digital. A gente vive isso, mas no começo a gente também não enxergava dessa forma. A gente estava ali no nosso mundo corporativo, via falar muito sobre marketing, sobre empreendedorismo, mas quando você não está vivendo, você não enxerga as oportunidades que esse mundo te permite. Então hoje, por exemplo, a gente pode morar em qualquer lugar que a gente quiser, a gente pode trabalhar a hora que a gente quiser, não é aquela questão da obrigação. Então hoje a gente não trabalha por obrigação, não trabalha por um salário, eu trabalho para poder impactar cada vez mais positivamente a vida das pessoas com aquilo que a gente faz. Então isso nos dá uma motivação muito grande. Nosso desejo, né, com essa série começando aqui, é poder te mostrar esse outro lado, te mostrar esse lado que talvez nem você e nem os seus amigos, a sua família não vive, mas que tem muitas pessoas vivendo desse jeito. Sim. E a gente gostaria que você também pudesse enxergar essa oportunidade. Então você precisa assistir todos os episódios. Sem sombra de dúvida, você vai sair melhor do que você entrou aqui. Com certeza. Nessa nossa série, que esse é o nosso desejo. Então, você precisa fazer o seguinte, pensar aí agora aqui, se dinheiro não fosse um problema, o que você gostaria de estar fazendo para as outras pessoas? Porque não é sobre você, é sobre as outras pessoas. Então, às vezes você tem um desejo de construir uma marca, de construir um projeto, de ajudar outras pessoas, mas isso está engavetado. Está guardado porque você está com medo de começar um projeto, você está com medo do que as pessoas vão falar de você. Né? Elas vão falar de qualquer jeito, mas você talvez está com medo. Você quer complementar com? Não, eu ia falar da questão, né, de você, quem sabe, ter o medo de não saber o que você vai enfrentar no caminho, né, no processo, né? E isso é super normal, porque apesar de você ter que se planejar com aquilo que você precisa fazer, com aquilo que você precisa executar, sempre vai acontecer alguma coisa que não está no seu planejamento, né? Isso é super normal. Mas a questão também, assim, ó, de você buscar esse seu propósito é muito importante, né? Apesar de que a gente pensa em realmente, quanto financeiramente isso vai me... O que eu vou ter vai me proporcionar esse meu empreendimento, no caso, né? Mas tenha bem claro na sua mente que o dinheiro é apenas uma consequência, tá? Porque se você tem um propósito muito claro, como eu falei anteriormente, né? E você vai atrás disso, e você tem o intuito realmente de poder ajudar as pessoas, o dinheiro é apenas uma consequência, tá? O dinheiro, ele é uma energia que a gente fala, né, no universo. Então, é como se fosse uma troca, não é como se fosse, é uma troca. Você ajuda as pessoas e, em contrapartida, você é recompensado financeiramente por isso. Isso. E quanto mais pessoas você ajuda, mais dinheiro você tem.
Isso. Você precisa ajudar mais pessoas. Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu vou montar uma empresa porque eu quero deixar de trabalhar para alguém. Pelo contrário, você vai deixar de trabalhar para uma pessoa para trabalhar para várias pessoas. Só que o propósito é diferente. Você está construindo algo que vai ajudar aquelas pessoas ali e você vai entender ali que quando você constrói uma empresa, não é um simples achismo, você faz um estudo antes para você entender necessidade de pessoas e você cria produtos e serviços que vai resolver a vida daquelas pessoas. E quando Isso. você vê as pessoas te agradecendo por isso, nossa, o sentimento, eu não sei se você já teve esse sentimento, mas quando você vê a pessoa te agradecendo, do tipo, olha, eu fiz o curso que você me ofereceu e muito obrigado, isso mudou minha vida, isso transformou a minha vida, porque eu passei a ver as coisas de tal e tal maneira, eu apliquei tal e tal coisa que você me recomendou e a minha vida mudou. Nossa, isso não tem preço. Exatamente. É Isso bem não tem aquilo, né? preço. Você oferece um produto seu ou um serviço, né? As pessoas pagam por isso Isso. e ainda as pessoas te retribuem, né? Em forma de gratidão, enfim, por você ter feito algo de diferente na vida delas, né? Isso Então aí. isso só o empreendedorismo vai te proporcionar. Então, por isso essa questão que a gente traz, né? Da questão de você poder criar o seu plano B, mas você sendo o protagonista da sua história, você criando os meios, você podendo de fato fazer a diferença na vida das pessoas, né? E, claro, no digital, para que você possa também ter a liberdade de tempo, ter a liberdade financeira, né? Ter liberdade geográfica. Então, é uma união aí de várias coisas que, no fundo, nós buscávamos muito, né? A Isso. questão, principalmente a questão de liberdade de tempo e liberdade financeira, né? Hoje a gente não tem limites de ganhos financeiros, É só o né? que tá aqui, né? Só o que tá na nossa cabeça e aquilo que a gente se limita a fazer, né? Porque Não, se eu não fizer, eu não vou ganhar dinheiro. Então, quanto mais eu fizer, mais eu me dedicar, é o resultado que eu vou ter. É proporcional, né? O meu resultado é proporcional às ações que eu tenho. Só que o que acontece é assim, talvez você deve estar pensando, mas tá bom, empreender, eu não sei exatamente o que é que eu vou fazer, quando que eu vou começar. E assim, a gente recomenda que você sempre procure fazer uma transição. Hoje eu não faria, né? Não faria essa talvez loucura de pedir demissão e me jogar, queimar a ponte e começar algo sem ter certeza. Então, você pode começar o seu plano B sem deixar o seu, teoricamente, o seu plano A, que é o que você tem hoje, e você fazer uma transição. Na hora que esse seu plano B estiver te dando o mesmo retorno que o A ou próximo disso, você fazer a sua transição. Porque realmente é uma transformação, né? Para você chegar onde você quer, você precisa aprender coisas novas. Se você ainda não está onde você deseja, é porque você não aprendeu como chegar lá. Vamos combinar, né? Que se você soubesse como ganhar R$ 1 milhão hoje, você já estaria no caminho para ganhar isso, é fato. Então, se você ainda não está onde você deseja, é porque você não aprendeu como chegar lá. Então, se você decidiu que é empreender, que você quer no digital, você quer começar a explorar isso também para ter mais tempo, ter liberdade financeira e liberdade geográfica, então você pode começar pensando exatamente no que você pode fazer para ajudar as outras pessoas. Isso vai te ajudar a você fazer um processo de transição. Você começa a fazer a sua transição aos poucos, com calma, porque como eu falei, uma empresa não começa dando um resultado imediato, vai passar pelo vale ali onde muita gente morre, mas assim, se você tem um propósito que é ajudar outras pessoas, inclusive é bíblico isso, né? Você poder ajudar as outras pessoas, a gente não vai entrar aqui em questão de religião, mas quando você ajuda as outras pessoas, você faz algo com propósito, você se ajuda e o universo retribui isso. Quanto mais pessoas você ajuda com aquilo que você faz, mais dinheiro você tem. Então, tenha esse propósito, queira empreender, queira ser o protagonista da sua história, queira construir uma marca, deixar um legado. Então, é muito importante mesmo para a sua vida. Se você, é óbvio, tem pessoas que de cara já falam, eu não quero empreender, mas a gente quer que você olhe por outros olhos, que às vezes assim, a pessoa se limita, é uma crença limitante dela de dizer, não gosto de empreendedorismo. Mas nem tentou, né? Nem Nem tentou. tentou E exatamente, você não precisa realmente, não, amanhã eu vou empreender e aí eu largar vou pedir tudo. demissão e pronto.
Exatamente isso. Você faz uma transição de carreira. E aí, como que você faz? Esse seu plano B, bem planejado, né? Você começa a trabalhar nesse seu plano B nas horas Vagas. vagas. Então, você chega em casa, vamos supor, sei lá, 18, 19 horas. Você tem aí até, sei lá, meia-noite, 1 hora para trabalhar, né? E final de semana, é Para claro. de assistir Netflix. Para de assistir Netflix, para de sair pra balada com os amigos. E aí entra a questão também, né, de ter muito claro aquilo que você quer, porque você precisa realmente, você vai precisar nesse período de transição se dedicar, né? Então essas horas que ai, não, hoje eu tô cansado, não vou fazer tal coisa, vou sair com os meus amigos ao invés de estar estudando ou de estar dando um passo a mais em direção à criação do seu negócio, você acaba deixando de lado e você se distancia cada vez mais desse seu propósito e desse seu sonho, né? Da construção do seu sonho. Então é muito importante que você tenha ciente, né, de que é uma transição, que você precisa ocupar a criação desse seu negócio nesse tempo que você tem disponível, né? Então, você vai trabalhar mais? Sim, vai trabalhar mais, né? Mas você tem que pensar que é bem isso. Hoje, o que é seu plano A é lá seu emprego, Isso. né? Onde você ganha bem, você tá, quem sabe, estabilizado, mas não tá contente com o que você faz. E aqui é seu plano B. E aí você vai perceber que isso aqui vai mudar, vai acontecer essa transição, né? O seu plano A, ele vai começar a virar seu plano B e seu plano B vai começar a virar seu plano A. Isso. Então é essa transição que precisa também estar muito claro para você, né? Que quem sabe você vai precisar se abdicar de tempo, de fazer coisas que você faz hoje, né? De sair com os amigos ou de ficar, quem sabe, o domingão ali de pernas pro ar. Quem sabe à noite chegar em casa e de ficar de boa, só assistindo um filme, um Netflix, alguma coisa assim. Mas é importante que você faça essa transição, né? Para que você realmente não tenha todo esse impacto. Sair do meu emprego e vou empreender e às vezes fica sem saber o que fazer. E uma das coisas também que eu posso falar que para mim foi bastante difícil no começo, ainda mais que se você vem aí de muitos e muitos anos trabalhando no mundo corporativo, como eu trabalhei sempre no mundo corporativo, a questão de adaptação com rotinas, né? Porque se você trabalha em casa, você precisa se adaptar com rotinas. Muita gente está vivendo isso, né? Vivendo isso, temporariamente. Temporariamente, né? Então já tiveram o gostinho, quem sabe você está tendo o gostinho, né, de trabalhar em casa. Mas é bem isso, então é toda uma questão de adaptação, né? Você precisa se adaptar com a sua nova rotina, você precisa se adaptar com aquilo que você está fazendo, você precisa se adaptar a uma rotina de estudos, né? Então, é muito importante que você tenha realmente esse período de transição, né? Para que você não sofra também, porque, vamos falar assim, né? Que emocionalmente é uma carga muito grande, Exatamente. tá? Mas nada do que você não consiga passar e voltando àquilo, se você tem muito claro aquilo que você deseja fazer, pode acontecer tudo ao seu redor, mas você segue em direção àquele seu objetivo. Exatamente. Então, fazendo esse período de transição, você também vence o medo, que te paralisa muitas vezes de começar alguma coisa, porque, mas eu vou começar, primeiro vão me criticar, eu tenho medo de começar, de não dar certo também. Uhum. Então, fazendo um período de transição, você vai conseguir, sem sombra de dúvida, dar um passo em direção ao seu plano B, que a gente recomenda aqui que seja no empreendedorismo, e principalmente no digital. A gente vai ter um episódio onde a gente vai falar especificamente do porquê você deve empreender no digital, e você vai entender que você não precisa ter grandes recursos para começar no digital. A gente vai mostrar para você caminhos de como você pode começar no digital sem investir tanto dinheiro, mas já começar criando um projeto, criando um negócio com propósito, tá? Então, fica com a gente nessa série, vai valer muito a pena. E aí, para a gente fechar, a gente quer dizer para você que é o seguinte, o sucesso está no movimento. Está no movimento. Então, qual o movimento que você está fazendo, ou qual o movimento que você vai fazer de agora em diante, que você está participando aqui dessa série, em direção ao seu ponto B? Fica com essa mensagem aí.
Espero que você possa entender aqui tudo que a gente está trazendo para você e que você considere aí, se você ainda não tem, criar o seu plano B para que a sua vida possa valer cada vez mais a pena e você possa criar alguma coisa que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal para que você possa receber as notificações dos próximos episódios dessa série e também compartilhe para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Então, quero ver quem vai chegar com a gente até o 8º episódio. Então, um beijo grande e nos vemos em breve. Até mais. Até mais.